pegar a chave, meus amores! Sejam bem-vindos a esta nova etapa, a esta nova fase e a essa live que eu chamei de A Chave. Hoje você vai compreender o que é essa chave e você vai entender por que ela está disponível para você todo santo dia. Simbora? Então vamos começar. Enquanto a galera entra, eu vou botar uma musiquinha aqui. Vocês me escutam bem? Dá um joinha para eu saber se vocês me escutam bem. Dá um joinha para eu saber se vocês me escutam bem. Boa. Massa. Foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou. Pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim. É só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias hoje, eu olho pra trás. E a minha frente eu sei se tem muito mais. Eu sei que a jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho não estamos. Ao longo dessa estrada, sozinhos não estamos. Ao olhar pra trás, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou. Pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim. É só o começo da jornada. Bora começar a jornada, meus amores! Sejam muito bem-vindos! Deixa eu ver quem tá por aí. Roseli, Vivi já tá por aí, maravilhosa. Josi, muito bom, galera! Quem tá empolgado? Quem aqui quer saber o que é a bendita chave que eu estou compartilhando todo santo dia nos meus stories, hein? Quem quer saber o que é a chave, coloca um eu aqui bem grande para eu saber, vai. Bota um eu aí para eu saber. Já tô aqui tomando meu chimarrão. Boa, Josi. E o negócio é o seguinte. Eu já quero avisar logo de cara que essa live vai ser profunda, tá? Pode ser profunda? Coloca sim se eu posso ir profundo aqui. Coloca sim se eu posso ir profundo aqui. Andressa, seja bem-vinda. Coloca um sim se eu posso ir profundo aqui.
Deve, né? Sem profundidade não tem graça. Então vamos nessa, galera. O que eu queria te pedir? Vai nesse aviãozinho aqui, ó. Compartilha essa live com pelo menos 10 pessoas. Seleciona aí 10 pessoas do teu Instagram, manda essa live para essas 10 pessoas, porque hoje a gente vai explodir a mente aqui nessa live. Hoje eu vou compartilhar com vocês muito do que eu vivi nesses últimos 10 meses, nesse último ano, eu diria, e todas as percepções que eu tive e principalmente o que está por trás desse meu recomeço, né? Quem está acompanhando aqui no Instagram já viu que foram mais de 2.400 posts que eu literalmente deletei do meu Instagram e para começar um novo capítulo, para começar uma nova página. E eu queria falar com vocês hoje, por isso que eu marquei esta live aqui, tá? E o horário dessa live, ele já tem uma mudança. Normalmente, quando eu faço live de domingo, eu faço à noite, né? Faço por volta das 8 da noite. E hoje eu tô fazendo essa live num domingo e eu decidi fazer ela às 5 horas da tarde. E por que eu decidi fazer às 5 horas da tarde? Porque uma das coisas que eu revivi nesse último ano e que eu ativei dentro de mim é o quanto é bom a gente passar o domingo com a nossa família. O quanto é bom a gente ter um momento com a nossa família no domingo, no almoço, no final do dia, de a gente estar junto, de a gente curtir a noite junto, de a gente dedicar ali também o finalzinho do domingo para programar a nossa semana. Então, eu não quis tirar esse momento de vocês, porque eu sei que se eu marcasse a live à noite, vocês teriam que estar aqui, né? E estariam aqui. E eu preferi deixar esse tempo disponível para vocês estarem com as pessoas que vocês gostam. E principalmente para quem é mãe, né? Quem é mãe no domingo tem uma função ali com os filhos no final do dia, então início da noite, e isso já é uma mudança que vem dessa minha nova fase, que vem desse meu novo momento, tá? Então a ideia nessa live de hoje é a gente ter um papo bem aberto, um papo bem transparente, ao mesmo tempo bem profundo, e eu quero dividir com você o que eu descobri sobre mim mesma e o que eu descobri sobre a vida, sobre a realidade, sobre a existência e o que a gente vai fazer daqui para frente nesse trabalho aqui, nesse Instagram, nesse perfil e em todos os meus movimentos daqui para frente, tá? Bora começar? Sim, estão prontas? Bota um tô pronta aqui, para eu saber se você está presente junto comigo. Bota um tô pronta para eu saber se você está presente. Bota aí, tô pronta. Ó, Micaele tá sempre por aí também, Cleide também. Boa! Maravilha! Então vamos nessa. Galera, primeira coisa, eu queria começar essa live te falando uma frase que é a seguinte. Parênteses, antes disso, essa live não tem script, tá? Não tem nada anotado para essa live. E eu pedi que a mensagem que viesse nessa live seja a mensagem que as pessoas que vão estar aqui precisam. Então não tem script, vai ser no Flow e eu vou ligar o botãozinho do Flow aqui e a gente vai junto, tá? Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês de consciência é: presta atenção nessa frase. Na ausência da Andressa, eu encontrei a verdadeira Andressa. Na ausência da Andressa, eu encontrei a verdadeira Andressa. Repete para você essa frase só para você perceber o que você sente. A Van chegou aí, ó. Repete para você, Van. Na ausência da Van, eu encontrei a verdadeira Van. Na ausência da Vivi, eu encontrei a verdadeira Vivi. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que Isso quer dizer que a gente passa a maior parte do tempo
acreditando ser alguém. A gente passa a maior parte do tempo acreditando em definições pré-estabelecidas. Não quer dizer que a gente se perdeu, não. E você vai entender o que eu tô falando. Não quer dizer que você se perdeu e que você se reencontrou. Sabe o que isso quer dizer? Que eu entendi que no fundo, a gente não tem que ajustar a nossa autoimagem. E eu sei que eu já falei para você muito aqui para você ajustar a sua autoimagem. Eu falei aqui muito para você que uma das coisas que você precisava fazer era ajustar a sua autoimagem. E de fato, eu vivi muito isso, eu fiz muito isso. Você já ouviu falar em criar um alter ego? Sim ou não? Coloca aqui, sim ou não? Você já ouviu falar em criar um alter ego? Sim ou não? Preciso contextualizar para você entender o que é essa frase de abertura da nossa live. Pois é, vamos lá. Criar um alter ego significa o seguinte: é quando você cria como se fosse um personagem, que você vai se tornar, é tipo um ator de um teatro. Boa, vamos pegar a analogia de um teatro. É tipo a analogia de um teatro. Você vai encenar uma peça, você vai ser um ator de uma peça e você veste o personagem daquela peça, para você viver a realidade daquela peça. Então, muita gente recomenda o exercício de alter ego para quê? Quando você seta um objetivo de vida e você cria um alter ego, ou seja, um outro você, para você atingir esse objetivo de vida. Ou seja, quem alcança esse objetivo de vida não é quem você é hoje, é quem você se torna. Esse é o conceito do alter ego, tá? E esse é o conceito do ajuste de autoimagem também. Só que eu percebi que esse conceito, ele é um conceito da Matrix. E ele é um conceito de uma linguagem para falar com as pessoas que estão aprisionadas na Matrix. Olha que louco! Vamos combinar uma coisa? Toda vez que a sua mente explodir aqui, toda vez que você tiver um insight, você vai colocar aqui uma lâmpadazinha. Toda vez que você tiver um insight, você vai colocar aqui uma lâmpadazinha. Beleza? Quanto mais lâmpadazinhas você colocar, eu sei que maior foi o teu insight. Ou melhor, já que a nossa live é uma chave, vocês vão colocar uma chave. Então, toda vez que você tiver um insight, você vai colocar uma chave aqui. Beleza? Quanto mais chave, eu sei que o teu insight foi grande. Mas o que eu entendi, galera? Eu entendi que criar um alter ego ou ajustar a autoimagem é uma linguagem para falar com as pessoas que estão aprisionadas na Matrix. Ou seja, é uma linguagem que nos deixa conectados com esse sistema que opera aqui na Terra. E a grande questão é: eu quero viver apenas com a consciência da Terra ou eu quero viver com a consciência de que eu não sou daqui, mas eu estou aqui? Com qual consciência eu quero viver aqui? Com a consciência de que eu sou da Terra e estou na Terra, ou com a consciência de que eu não sou da Terra, mas eu estou na Terra? Quando a gente entende, quando eu falo entender, eu estou falando integrar. Quando a gente integra o fato de que nós não somos daqui, nós estamos aqui,
A gente não precisa ajustar a autoimagem. A gente não precisa criar um alter ego. A gente só precisa ativar uma energia que está dentro da gente. E já já eu vou falar sobre ela. E quer ver um exemplo que eu queria te dar? E inclusive, esse exemplo que eu vou te dar, ele é um exemplo que ele vem de um caso real, de um grande nome do digital, que não é uma pessoa que eu tenho proximidade, não é uma pessoa que eu conheço, mas eu conheço o meio. Quando você conhece o meio, você fica sabendo de muitas coisas, né? Mas não é sobre a pessoa. Eu quero que vocês entendam o que acontece. Muitas vezes, quando uma pessoa, em prol de um objetivo, ela assume aquele alter ego, ou ela assume aquela imagem ajustada, ela assume aquele personagem, aquele outro eu dela, o que acontece? Tudo que ela cria, a nova vida que ela cria, a nova vida que ela acessa, fica em torno daquele personagem. E toda a narrativa que ela cria fica em torno daquele personagem. E aí, em um determinado momento, ela começa a ouvir uma vozinha lá de dentro. Em um determinado momento, ela ouve uma vozinha lá de dentro falando assim para ela: volta para casa, volta para casa, volta para casa. Fecha os olhos agora e escuta essa vozinha. Fecha os olhos junto comigo e escuta: volta para casa, volta para casa, volta para casa. Quando essa pessoa começa a escutar essa voz, ela olha em volta e ela construiu um castelo. Ela construiu um castelo. Ela tem tudo que ela sempre sonhou, todas as conquistas, mas ela sente que ela não está em casa. Ela sente que ela não está em casa. E aí ela se depara com uma das primeiras prisões invisíveis. E a gente vai falar muito delas hoje. Ela se depara com um negócio chamado apego. E ela entra numa luta interna gigante para lidar com o desapego. Ou seja, qual vai ser o impacto nos meus negócios se eu simplesmente não quiser mais carregar esse eu que eu me tornei? Qual vai ser o impacto nas minhas mídias se eu não quiser mais carregar esse eu que eu me tornei? Qual vai ser o impacto que vai causar nas pessoas que seguem e compram os meus produtos, os meus serviços, se eu não quiser mais ser esse eu? E aí tudo aquilo que um dia ela criou para ser a liberdade dela, a vida livre dela, acaba sendo uma prisão. E aí entra um ponto da minha história que eu quero trazer. Quando eu decidi empreender lá em 2018, que eu pedi demissão do mundo corporativo, de uma carreira sólida, de uma carreira em crescimento, de uma carreira que tinha um reconhecimento, que a minha família inteira se orgulhava que eu era engenheira e eu era gerente e eu estava super bem numa multinacional e viajando para fora do país e blá blá blá. E as pessoas lá da empresa tinham muita gente que queria aquela posição, que queria aquele cargo, e muita gente admirava o fato de eu estar lá muito jovem. Quando eu pedi demissão para me sentir livre e para viver do meu chamado.
Ou seja, eu pedi demissão para ser livre no meu tempo, na minha moradia, na minha rotina, nas minhas demandas e para viver do meu chamado, para impactar pessoas, para ajudar pessoas a expandir a consciência, a viver aquilo que elas realmente queriam viver. Esse era meu propósito maior. Só que quando eu comecei a entrar nesse universo digital e eu comecei a seguir métodos e mentores e buscar esse crescimento, e eu não tinha nem 10% do conhecimento que eu tenho hoje, espiritualmente falando, eu fui muito focada em objetivos, em desejos grandiosos, ambiciosos, e eu baixei a cabeça e fiz o que precisava ser feito. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada, não me arrependo de nada do que eu fiz, porque tudo é como é. Tudo é como é. E tudo serviu de lição e de aprendizado. Absolutamente tudo. E de fato, nessa jornada entre altos e baixos, entre idas e vindas, eu consegui impactar a vida de muita gente. Muita gente teve a sua vida melhorada por conta de eu fazer o que eu estava fazendo. E chegou um determinado momento, eu nunca vou esquecer dessa cena. E isso foi recente, eu estava morando em Alphaville, até o início desse ano, em Alphaville, São Paulo. Eu estava sentada na rede da varanda do apartamento. Imagina comigo a seguinte cena. Eu estou sentada na varanda do apartamento, olhando para o céu, uma noite estrelada, assim, coisa mais linda. E eu estava olhando para o céu, e naquele momento eu tinha tomado uma decisão que era não fazer parte de um grupo. Eu senti que eu precisava ficar sozinha. Porque naquele momento, isso há pouco tempo, relativamente atrás, eu não tinha mais vontade de levantar da cama, eu não tinha vontade de abrir meu Instagram e falar as coisas. Eu não tinha vontade de fazer o que eu estava fazendo. E ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Como assim eu não tenho vontade de fazer o que eu tô fazendo? Eu sempre amei isso, sempre amei levar essa mensagem para as pessoas, né? E quando eu disse que eu não ia fazer parte daquele grupo e que eu decidi então ficar sozinha, eu pude ver todas as minhas sombras projetadas na reação da pessoa que recebeu essa minha informação. Ou seja, não é sobre a pessoa, é sobre mim. E quando eu vi aquilo, naquele exato momento caiu um véu dos meus olhos. Eu estava sentada na rede, olhando para o céu, tinha uma lua cheia, era dia de lua cheia, e é como se tivesse caído um véu dos meus olhos. E quando esse véu caiu, eu olhei em volta, meu apartamento era cercado de condomínios, né? Eu olhei em volta, olhei para tudo aquilo, olhei para aquela cidade e eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Nada do que eu vivo aqui faz meu olho brilhar. Nada do que eu vivo aqui faz meu coração cantar. O que eu tô fazendo aqui? E ali eu comecei a entender que aquele sonho de viver a minha liberdade, aquele sonho de trabalhar com paixão naquilo que eu queria, de ajudar as pessoas, ele tinha virado a minha prisão. E eu comecei a lembrar, é como se fossem passando flashes na minha cabeça, e eu comecei a lembrar de muitas coisas que a Andressa sempre gostou de viver e de fazer, e que ela estava completamente distante daquilo. E eu abro parênteses para te fazer uma pergunta.
quantas coisas você sempre gostou de fazer e você também está distante disso hoje? Quantas? E naquele momento, instantaneamente, quando eu percebi tudo isso, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. Só que eu vou embora para onde? E aí o primeiro impulso que veio da minha intuição, que não foi um impulso, foi a intuição de fato falando comigo, foi: volta para as tuas origens. Volta para tua casa. Volta para casa. Só que requer, lembra que eu falei que toda vez que a gente escuta o volta para casa, o ego luta com o desapego? Por quê? Porque requer muita humildade você fazer esse movimento. Muita humildade. Humildade de você deixar muita coisa que muita gente admira, de sair de um lugar que é o centro das coisas, onde tudo acontece, um lugar pujante como é Alphaville, para vir para o interior do Rio Grande do Sul. Mas essa era a única certeza do meu coração. Que eu precisava estar num lugar onde ninguém me conhece porque eu sou a Dessa Scherer oficial. Eu entendi que eu precisava estar em um lugar que ninguém me conhece pelo trabalho que eu faço na internet, pela quantidade de seguidores que eu tenho, pelos prêmios que eu já conquistei, pelos números que eu já fiz, pela quantidade de pessoas que já foram impactadas com o meu trabalho. Entendeu? E aí, eu entendi que eu precisava estar nesse lugar que é o lugar de resgate das minhas origens. Lugar de resgate das minhas origens. E o que aconteceu quando eu comecei a entender isso? Quando eu fiz esse movimento, e aí assim, galera, quando essas coisas acontecem, não dá pra você ficar pensando muito, tá? Por quê? Porque você fica num momento onde é a tua intuição e o teu ego. É a tua intuição e o teu ego. Se você der muito tempo, o teu ego ganha. Por quê? Porque o teu ego é alimentado o tempo todo por estímulos externos. O tempo todo. Por estímulos externos. E aí, quando eu entendi isso, vou botar uma musiquinha de fundo aqui. Quando eu entendi isso, no dia seguinte, eu só não mandei mensagem aquela hora porque era 11 da noite. No dia seguinte, eu mandei mensagem para a corretora do meu apartamento que eu tinha que encerrar contrato. Então, eu tinha multa contratual, não era uma coisa que já tinha fechado um ano, não tinha fechado um ano ainda. E tinha fechado 9 meses, olha que interessante, 9 meses. Que interessante, né? Emblemático, né? 9 meses. E aí, naquele momento, eu mandei mensagem falando que eu queria encerrar meu contrato. E simplesmente voltei. Vim para as minhas origens. E quando eu me conectei com a simplicidade das minhas origens, eu comecei a relembrar de muita coisa. Eu comecei a relembrar da Andressa, eu comecei a relembrar da criança, eu comecei a relembrar de convívios e de coisas familiares que há muito tempo eu não vivia. Imagina, eu estava 20 anos longe daqui. 20 anos longe daqui. E isso começou a fazer uma coisa muito louca. Começou a ativar um brilho no olhar de novo. Que era um brilho no olhar que eu já tinha esquecido. Começou a ativar de novo uma chama no coração.
Começou a ativar tudo isso de novo. E aí, quanto mais eu lidava com tudo que estava acontecendo, quanto mais eu lidava com todos os aprendizados, com todas as batalhas internas, né, do ego e de tudo mais, eu só ouvia assim, continua, 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 se mantém firme, continua, se mantém firme. E eu acho que nesses meses que eu tô aqui, eu vim em março pra cá, eu vejo que foi um período um pouco sabático, sabe? Foi um período bem sabático, assim. Foi um período onde eu me dediquei para viver coisas que há muito tempo eu não vivia. E coisas simples, desde ir para a chácara, como tomar um chimarrão no fim do dia na casa do meu irmão, na casa dos meus tios, como sair com a minha mãe, ir na casa da minha avó com a minha mãe, como brincar com a minha sobrinha, como ir passear com a Tom e com a minha sobrinha, coisas que eu nunca tinha vivido, entendeu? Então, quando eu comecei a viver essa simplicidade de novo, aí começou a vir estudos para mim, espirituais, num nível de profundidade que eu nunca tinha acessado. E nesses estudos, eu precisei silenciar. Eu precisei literalmente silenciar. Quando eu falo de silenciar, é o silêncio mesmo. É sem estímulos. É sair de onde tudo acontece. É parar de frequentar eventos. É parar de ouvir coisas. É parar de seguir milhares de pessoas e de ver um monte de live e de seguir um monte de método e um monte de estratégia e parar de ouvir tudo isso. E parar de ouvir tudo isso. E aí eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a entender que na ausência dessa Andressa que eu sempre acreditei ser, eu encontrei a verdadeira Andressa. Quando eu dei espaço para a verdadeira Andressa se manifestar, aí eu encontrei ela. E aí eu entendi esse lance do alter ego e da autoimagem. Porque aí eu entendi o seguinte. Quando a gente entende a essência de quem nós realmente somos, ou seja, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Essa é uma frase que ela é clichê para quem já está no autoconhecimento. Vocês, certamente quem me acompanha aqui já ouviu essa frase muitas vezes. Só que uma coisa é você falar essa frase, outra coisa é você integrar essa frase. Quando você entende que você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, você entende que você não tem nada que ajustar. Você não tem que se tornar um novo eu. Você não tem que se tornar uma nova pessoa. Você não tem que ajustar a sua autoimagem. Você não tem que criar um alter ego. Você só precisa tirar da sua frente um monte de camada. Um monte de camada que te impediam de enxergar que você já é tudo. Que você já é a pura consciência. Que você já é o divino. Que você já é um potencial divino ilimitado pulsando agora dentro do teu coração, em cada célula do teu corpo. Você já é. Por que você precisa se tornar se você já é? Me diz. Por que você precisa se tornar se você já é?
Muitas vezes, a gente pode até usar essa linguagem para que algumas pessoas compreendam. Só que sabe o que eu entendi quando eu encontrei a verdadeira Andressa? Eu entendi que eu não tenho que usar a linguagem que os outros querem que eu use. Porque é isso que a gente faz a vida toda. A vida toda a gente fica seguindo a linguagem que os outros querem que a gente siga. A vida toda a gente fica se comportando da forma que nos falam que a gente tem que se comportar. E quando a gente fala do trabalho aqui, você tem que produzir conteúdo dessa forma, você tem que seguir essa estratégia, você tem que fazer live não sei quantas vezes, você tem que se apresentar dessa forma, você tem que se vestir dessa forma. Porque se você não fizer essas coisas, você não vende bem, ou você não é bem sucedido, ou você não vai ter sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso numérico é fácil, galera. Eu quero ver ter sucesso existencial. Sucesso numérico é fácil. Qualquer pessoa que segue uma estratégia consegue. Eu quero ver ter sucesso existencial. Eu quero ver chama acesa, eu quero ver o olho brilhando. E por muito tempo, e vocês vão fazer um negócio junto comigo enquanto a gente vai falando aqui. Por muito tempo eu acreditei que isso aqui era sucesso. Por muito tempo eu acreditei que isso aqui era sucesso. Por muito tempo eu entendi que se eu tivesse as plaquinhas, os dígitos, os números, eu achava que isso aqui era sucesso. Só que a partir de agora, eu escolho seguir o sucesso da minha essência, da minha alma. O que não quer dizer que isso ali não vai acontecer. Só que eu não quero mais inspirar vocês por conta disso aqui. Eu não quero mais inspirar vocês porque isso aqui é um monte de número. Você não pode achar que isso aí é maior do que você. Você não pode achar que isso é maior que você. Você não pode achar que uma bolsa da Prada tem mais valor do que você. Você não pode achar que qualquer coisa tenha mais valor do que você. Ao mesmo tempo que você não pode negar o divino que está na matéria. Só que enquanto você precisar dessas coisas para se provar, enquanto você precisar dessas coisas para provar o seu valor, enquanto você precisar dessas coisas para se sentir reconhecido, o quanto você precisar dessas coisas para ser alguém,
ou para que olhem para ti e falem, então você é alguém, olha lá, tudo que ela tem, ela é alguém. Tem vários milhões aqui, tá? Vários milhões aqui. Assim como você vê esses vários milhões e você vê os vários milhões de outras pessoas aqui na internet, você sabe quanto tem na conta? Na minha conta, na conta dessas pessoas? Você não sabe. E você nunca vai saber. Quando você entender que você não precisa de nada disso, e que em primeiro lugar buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado, tudo o mais lhe será acrescentado. Não inverta a ordem. Deixe isso aqui no lugar disso aqui. Deixe isso ali no lugar disso ali. Talvez por um tempo a parede vai ficar... A parede, entre aspas, vai ficar descascada. Talvez vão falar da sua parede descascada. Talvez vão falar que você é isso, que você é aquilo. Mas quando você tá com isso tudo aqui, também falam pra você. Também falam. Ou seja, qual é a voz que você quer ouvir? E muitas vezes, por causa disso, você deixa de expressar quem você é. Muitas vezes, nessa busca insana que está adoecendo todo mundo, você deixa de viver o que você acredita. Muitas vezes, você deixa de impactar a vida de uma pessoa com aquilo que você já sabe, porque você fica se comparando com quem está lá fora. E você esquece que tem um valor que é muito maior do que qualquer uma dessas placas. Qualquer uma delas. Que é o valor que mora na tua história. O valor que mora na tua jornada, na tua experiência, nos teus passos, na tua vida. E quando você se apropriar disso e você estiver presente para isso, tudo na sua vida vai mudar. Como alguém falou aqui, saiu da 3D, é sobre estar na 3D sabendo que você não é daqui. É sobre estar no meio do barulho que acabou de passar agora, sabendo que você não é o barulho. É sobre você estar no meio de tudo isso, sem se identificar com nada disso. E o que tudo isso tem a ver com a chave? Vamos falar da chave agora? O que tudo isso tem a ver com a chave? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, que eu entrei no flow aqui e não vi nada. O processo todo é para relembrar quem somos de verdade, na essência, por detrás do corpo físico, dos títulos, das aparências, das máscaras, é um despir de camadas que precisa acontecer. Exato! E no despir de camadas,
a parede vai ficar descascada. E depois você pinta com a cor que você quiser. Depois você pinta com a cor que você quiser. Olha que legal. Não é muito mais divertido? Não é muito mais gostoso? E o que a chave tem a ver com isso? Eu preciso te contar uma história que você vai entender o que é a chave. E a história é o seguinte. Lá na Austrália, tem os cangurus, né? E aí os cangurus, eles têm uma coisa sobre os cangurus que ninguém sabe. Aprendi isso com o meu querido Gia Vascas, honrando a fonte. Tem um exercício um conceito dos cangurus que ninguém normalmente sabe, que é o seguinte. Os cangurus, eles andam soltos, né? Eles andam soltos pelas ruas. E aí, como que eles sabem onde que tem comida, onde eles vão ter abrigo, onde eles vão estar seguros, onde eles vão estar protegidos? Como que eles sabem disso? Eles sabem disso da seguinte forma. Eles seguem o rastro um dos outros. Eles seguem o rastro um dos outros. Ou seja, quando eles percebem que tem um rastro de canguru, eles seguem esse rastro cegamente. Porque no conceito deles, se algum canguru foi para lá, é porque lá vai ser seguro, é porque lá tem comida, é porque lá tem tudo o que eles precisam. E aí eles seguem esse rastro. Então eles vão. Só que o que acontece? Às vezes tem muitas queimadas lá. E aí nessas queimadas, mesmo que a floresta tá pegando fogo, se o canguru vê um rastro, ele segue o rastro. Ele não percebe que o fogo tá pegando ali. Se ele vê o rastro, ele entra a floresta adentro. E aí muitos cangurus morrem queimados. Ou seja, o canguru que parecia ser livre, na verdade ele não é livre. Ele tá solto. Na verdade ele não é livre. Ele tá solto. E aí eu te pergunto, você tá livre ou você tá solta? Você tá livre ou você tá solta? Quando você depende de coisas externas para reconhecer o seu valor, você tá livre ou você tá solta? Quando você depende da aprovação dos outros, você tá livre ou você tá solta? Quando você conquistou tudo o que você queria, mas você não se sente preenchido com aquilo, você tá livre ou você tá solto? Quando você sente que falta um clique, tem aquele vazio existencial dentro de você, do lado de fora você tá repleta de coisas. Do lado de fora você tem várias coisas aqui, ó. Chegou onde você queria chegar. Você tá livre ou você tá solto? Quando você opera igual uma máquina, produtividade no talo,
focada, porque você acredita que há tempo para todas as coisas, então, já que há tempo para todas as coisas, agora é o tempo de eu enfiar o pé no acelerador e vou fazer acontecer. E aí você esquece do descanso, você esquece do desfrute, você esquece que você não é daqui. Você esquece que o teu corpo físico, ele é um veículo para que a tua expressão espiritual aconteça aqui na Terra, nessa dimensão. Quando você esquece disso e você está vivendo aquele cansaço que sono nenhum recupera, você está livre ou você está solta? Quando todo mundo olha para você e fala assim: você tem muito potencial, você deveria estar faturando não sei quantos milhões, você deveria estar fazendo isso ou aquilo, você é gigante, você tem muito potencial. E você olha para os seus colegas em volta e você se sente inferior quando você se compara com eles. E aí você está lá fazendo com muito esforço para ter um resultado que está muito abaixo da sua expectativa. E aí você faz e parece que aquilo que você faz nunca te dá o suficiente. Ou nunca te dá aquilo que você gostaria que te desse. Você tá livre ou você tá solta? Quando muitas vezes você sai de carro na sua cidade e você saiu do lugar que você estava, chegou no lugar de destino e você não percebeu nada no meio do caminho. Porque você estava aqui no seu celular o tempo todo. Quando você tá passando um café e ao mesmo tempo que você tá passando o café, você tá ali no seu celular, você não tá nem sentindo o cheiro do café. Quando você está caminhando na rua e você sequer percebe os pássaros cantando à tua volta, você sequer percebe o céu como tá bonito, a flor que se apresentou no teu caminho, você não percebe nada disso. Você está livre ou você está solto? Quando uma pessoa fala alguma coisa para você e você nem escuta direito porque você já está pensando o que você vai falar. Você está livre ou você está solto? Ou seja, a grande maioria das pessoas vive uma prisão invisível do piloto automático. A grande maioria das pessoas está presa no piloto automático. E não percebe a vida passar. Não vive a vida que está passando. A vida simplesmente passa. Imagina comigo a seguinte cena. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Queria que você fechasse seus olhos e você imaginasse a seguinte cena junto comigo. Você acordando de manhã, como todo dia. Só que quando você levanta, você tá com algemas nas mãos. É como se as suas mãos elas estivessem presas. E ao se virar de lado na cama para você poder levantar, você percebe que no criado mudo do lado da sua cama tem uma chave. Só que você nunca parou para pensar o que é essa chave. E aí você levanta
vê a chave ali e deixa a chave ali. Você deixa a chave ali. E aí você vai viver o seu dia. Só que quando você vai viver o seu dia com as mãos algemadas, o que acontece? Seus movimentos ficam limitados. Imagina você tendo que comer assim. Aí você tem que comer meio que depressa, porque você nem percebe. A única coisa que você consegue fazer muito bem é pegar o celular com as mãos presas. Essa é a única coisa que você consegue fazer bem. Ou seja, o piloto automático, que é nutrido por estímulos externos o tempo todo, que é nutrido por conquistas externas o tempo todo, faz você negligenciar a vida. Faz você negligenciar quem você é de verdade. Faz você negligenciar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Só que essa chave, ela tá do lado da sua cama todo santo dia. E todo santo dia você tem que decidir se você vai pegar essa chave e abrir as algemas ou você vai deixá-la ali. O que essa chave representa? Essa chave, ela representa a presença para a integração do teu corpo, da tua mente e do teu espírito. A presença que faz com que você desligue o piloto automático. A presença que faz com que você saia do vazio existencial e você viva o sucesso existencial. A presença que faz com que você saia do senso de inferioridade e reconheça a sua potência. A presença que faz com que você saia do cansaço e vá para o entusiasmo. Ou seja, essa chave, ela representa a presença de que você é um ser espiritual vivendo essa experiência aqui na Terra. De que você está aqui para reconhecer o divino que habita dentro de você e assim ampliar o teu impacto no mundo. Essa chave, ela representa a presença para você ativar a sua máxima potência existencial. E todo dia que você acorda, você tem a escolha de pegar ela ou de deixar ela do lado da cama. Essa chave, ela faz você se lembrar se você vai viver solta ou livre. Se você vai viver solta ou se você vai viver livre. Faz sentido? Coloca a chave aqui, se você pegou a mensagem. Coloca a chave aqui se você pegou a mensagem. Quanto mais chave você colocar, mais eu vou saber que você pegou a mensagem. Ou seja, o que representa essa nova fase da Andressa aqui? Posso falar para vocês o que é essa nova fase? Coloca sim aqui se eu puder falar para você.
Suas manhãs nunca mais serão as mesmas. E eu quero te convidar para você deixar uma chave do lado da sua cama, para você ver todo dia que você acordar. Todo dia, enquanto Deus me permitir. Vou postar uma foto aqui enquanto essa mídia existir. Vou postar uma foto aqui nos meus stories com a chave, para você lembrar. Ninguém precisa te dar ela. Ninguém tem o poder de virar ela por você. Somente você pode pegar ela e virar ela. Esse foi o maior presente de Deus que a gente recebeu. Não é à toa que a presença é o presente. Não é à toa que a presença é o presente. Qual é essa nova fase da Andressa aqui? Do meu trabalho aqui e do meu papel aqui? É fazer com que todo dia você saiba como se libertar de tudo aquilo que te impede de pegar a chave. O meu papel aqui é fazer com que você desenvolva os hábitos que você precisa desenvolver para você sempre pegar essa chave. O meu papel aqui é fazer com que você reconheça o teu eu divino para ampliar o teu impacto no mundo. O meu papel aqui é fazer você reconhecer e expandir o teu eu divino para ampliar o teu impacto no mundo. Se desfazendo de todas as prisões invisíveis do piloto automático. Para viver com presença. E a partir de agora, juntos, nós vamos criar um movimento por mais presença e menos piloto automático. E eu quero ver você se lembrando disso todo santo dia. E o que existe agora, nesse novo momento, caso você queira a minha ajuda para isso? Existem 3 coisas que vão acontecer daqui para frente. A primeira delas, eu chamo de detox do sistema. Todos nós precisamos fazer um detox do sistema, um detox do piloto automático. O que eu vivi nesses últimos meses, nessa gestação, que foram 9 meses, o que eu vivi nesses últimos meses nada mais foi do que um detox do sistema. E depois de eu fazer esse detox desse piloto automático, eu tô pronta para vir para o mundo de novo. E esse detox do piloto automático, ele virou um protocolo. Existe o detox do piloto automático da mente, existe o detox do piloto automático do corpo e existe o detox do piloto automático do espírito. E esse protocolo são pequenos hábitos, pequenos hacks, pequenas atitudes para serem implementadas diariamente. Cada protocolo tem 21 dias. 21 dias de detox do piloto automático da mente, 21 dias de detox do piloto automático do corpo e 21 dias de detox do piloto automático do espírito. Essa é uma das formas que eu vou contribuir com o meu servir na sua vida.
A outra forma é algo muito especial também, e que eu sinto que faz parte de um grande novo momento, que se chama Soul Hackers Mentoring. O que acontece no Soul Hackers Mentoring? O que é Soul Hackers? Hackers da alma. O que são hackers da alma? São desbravadores da alma, são investigadores da alma. Por quê? Porque eu entendi na minha jornada que o meu verdadeiro papel aqui é ser uma hacker da existência, é ser uma investigadora da existência, uma desbravadora da existência, uma investigadora da existência. O que isso significa? Isso significa que eu vou ir além dos meus limites e eu vou ir a lugares que a grande maioria das pessoas não vai. Mas eu vou para dizer para vocês o que tem lá. Eu vou para dizer para vocês do que isso nos serve. Eu vou para dizer para vocês aprendizados e compartilhar aprendizados com vocês que talvez você não teria sem experienciar isso. Muitas coisas você não vai experienciar. Mas eu vou te contar como foi. Talvez você não vai fazer um Ironman, uma maratona, um banho no gelo, sei lá, muitas loucuras que virão por aí. Mas eu vou poder te contar o que eu aprendo com isso. E o que está por trás desse corpo físico? O que está por trás dessas coisas que a gente vê? O que está por trás de tudo isso? Eu entendi que o meu papel é ir além dos limites do corpo, é ir além dos limites da mente e é ir além dos limites do espírito. Limites esses impostos pelo piloto automático. E desvendar o que tem lá para poder contar para vocês. E a Soul Hackers Mentoring é a minha mentoria nova de 3 meses para 5 pessoas. 5 pessoas. Não vai ser para 70, como eu já tive. Não vai ser para muita gente. Nesse primeiro movimento eu quero 5 pessoas. 5 pessoas que durante 3 meses eu vou acompanhar de perto, eu vou direcionar de perto e eu vou conversar de perto. Nós seremos um grupo de 5 pessoas, 6 comigo, que vamos hackear a sua existência, se você for uma dessas 5 pessoas. E eu quero sentir quem são essas 5 pessoas. E nesse grupo de 5 pessoas, a gente vai fazer práticas, dinâmicas, curas, atividades, para você integrar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, reconhecer o teu eu divino e ampliar o teu impacto no mundo. São 3 meses onde eu vou me dedicar de corpo e alma para fazer com que você reconheça a sua máxima potência existencial. É por isso que eu quero acompanhar de perto. É por isso que eu quero trocar ideia. Eu quero ouvir, eu quero conversar, eu quero falar. 5 pessoas vão viver essa experiência. E a outra forma que eu vou contribuir com você no meu trabalho é através da imersão de alinhamento existencial, que é onde eu te ajudo a reconhecer o teu chamado divino aqui e te alinho com ele, para que você viva o que você nasceu para ser. Num trabalho imersivo. Não é um trabalho que vai demorar uma eternidade. São 3 dias.
imersos. Você não tem mais tempo a perder, muito menos eu, muito menos você. O seu espírito está gritando para você parar de ser motivada por isso aqui e você começar a ser motivada pela voz do seu interior. E esse é meu papel aqui. Então, se você quer saber como funciona esses programas, ou talvez qual é o programa mais adequado para você e para o seu momento, digita chave aqui, escreve a palavra chave. E eu vou te mandar no direct algumas perguntas, bem rápido mesmo. Escreve chave, seja aqui ao vivo, seja no replay, nos comentários, escreve chave. Você vai responder algumas perguntas. Eu, pessoalmente, vou analisar o que você escreveu e eu vou te dizer o que é mais indicado para você. Se você for uma das 5 pessoas que vai viver essa primeira onda do Soul Hackers Mentoring numa condição especial, obviamente. Se você vai ser a pessoa que vai construir esse primeiro movimento do Soul Hackers Mentoring junto comigo, eu vou te dizer que você pode ou não estar nesse grupo de 5 pessoas. Combinado? Então é só você digitar chave aqui e você vai responder as perguntas que eu vou te mandar no direct. E a gente vai conversar. Agora, eu queria te falar uma coisa. Se eu for conversar com você e você não responder, ou você não quiser responder, não faz nada. Apenas responda se você realmente sentiu no seu coração que isso faz sentido para você. Valorize o seu tempo, valorize sua energia, valorize a sua vida. Porque eu não quero falar com quem não quer pegar a chave. Eu quero falar com quem quer pegar a chave. Quem decidiu que quer pegar a chave para não mais viver solta e sim viver livre. Entende? Então digita a palavra-chave se você realmente sentiu no seu coração que isso faz sentido para você. Se você talvez está achando que isso vai ser muito caro para você, talvez você se surpreenda. E eu até fiz uma brincadeira nos meus stories ontem, ou hoje, eu não me lembro. Mas eu fiz a seguinte analogia para você entender. O meu trabalho, essas 3 soluções para você desligar o piloto automático e para você integrar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito e ativar a sua máxima potência existencial, é como se fosse uma viagem onde o destino é o seu verdadeiro eu. Não é um lugar, não é aquela cidade, aquela viagem que você sempre quis fazer pela sua cabeça. Ela é a viagem que você sempre quis fazer pela sua essência, por quem você, tipo aquela vozinha lá de dentro falando assim, volta para casa. Só que essa viagem você pode ir de classe econômica, você pode viajar de classe executiva ou você pode viajar de primeira classe. Você que vai escolher. E tá tudo bem. Todas elas te levam para o mesmo lugar. Todas elas te levam para o mesmo lugar. Qual é a viagem que você vai escolher?
A única diferença é que para essas 5 pessoas eu vou escolher e eu vou dizer quem está preparado para viver essa experiência e quem não está. Pode ser que você esteja. Não deixa sua mente te limitar. Então, se você sentir, digita a palavra-chave. Digita chave aqui. E pra gente fechar esse nosso papo de hoje, enquanto eu finalizo aqui com o que eu tô sentindo de compartilhar, eu queria te pedir para você comentar aqui para mim qual foi seu maior insight com essa live de hoje. Qual foi a maior inspiração que você teve? Qual foi o maior insight, maior percepção que você teve aqui nessa live de hoje? Coloca aqui para mim, para eu saber. E pra gente fechar, eu queria te lembrar de algumas coisas. Que nessa jornada aqui, você vai ter muitos estímulos externos para você esquecer quem você verdadeiramente é. Você vai ter muitos estímulos externos que vão fazer com que você ache que você precisa de tudo aqui, de tudo isso. Você vai ter muitos estímulos externos que vão falar que você precisa disso. Principalmente se você ficar aqui na internet, você vai ver, cada dia você vai ver uma coisa e você vai ver gente falando que... Eu queria te dizer uma coisa. A partir de agora, no meu trabalho, eu vou te estimular. Eu vou te estimular não pelas conquistas que eu tenho. Eu não vou te estimular pelo meu faturamento, eu não vou te estimular pelas minhas plaquinhas, elas não vão voltar para minha parede, a minha parede eu vou chamar minha sobrinha para pintar a parede comigo essa semana, que eu acho que ela vai adorar essa atividade. Eu não vou mais te estimular por isso. Não aqui, não nessa minha marca, não nesse pilar aqui do meu trabalho. Por quê? Porque quanto mais eu te estimular por isso, mais preso nesse mundo terreno você estará. Eu vou te estimular a caminhar na direção do reino dos céus, para que todas as coisas lhe sejam acrescentadas, sem inverter a ordem. Sem inverter a ordem. Então, esteja presente para quem você ouve, para quem você fala que você se inspira, porque muitas vezes você está se inspirando num alter ego, ou você está se inspirando numa autoimagem ajustada, entre aspas, e você não sabe se aquela pessoa ela não aguenta mais carregar aquilo. E você está se inspirando nisso. Então, a maior inspiração que você pode ter vem do eu divino que está dentro de você. Para isso, a parede vai ter que descascar um pouquinho. Para isso, você vai ter que pegar a chave todo dia. Todo dia, não pode falhar. Se falhar um dia, vai dar ruim. Todo dia a gente recebe esse presente. Se você viver no presente, sabendo que é a única coisa que importa, o aqui e o agora,
Você hackeou o jogo todo. Então, meus amores, a partir de agora, eu convido você a se tornar um hacker da existência, uma investigadora, um investigador da existência, um desbravador da existência, uma pessoa que se permite viver a existência de verdade, para além de todas as coisas, buscando a natureza da realidade, buscando a natureza por trás de todas essas coisas que a gente vê aqui, para que nós possamos reconhecer primeiro o reino dos céus, que não é nenhum lugar. Ele depende de você pegar isso daqui. Quando você pegar isso daqui todo dia, constantemente, com consciência, você vai perceber que ele sempre esteve dentro de você. E é por isso que você não precisa criar um alter ego e mudar a sua autoimagem. Você só precisa perceber o que está dentro de você. E isso aqui vai te ajudar a perceber. Combinado? Se você quiser saber mais sobre essas 3 formas que a partir de agora eu consigo te ajudar através do meu trabalho, é só você digitar chave aqui ao vivo ou nos comentários da live e você vai receber uma mensagem no meu direct. Você vai receber algumas perguntas, eu vou entender o seu momento, de acordo com o seu momento eu vou conversar com você no WhatsApp e vou te dar mais informações e todo o direcionamento. Combinado? Eu quero finalizar essa live e ela tem muito a ver com a música que eu coloquei aqui no início, né? Que é a música Novo Começo. E nessa música, deixa eu botar ela no fundo aqui pra gente. Não é Novo Começo, é Só o Começo. O nome dessa música é Só o Começo, do Vocal Livre. E é até legal, eu vou me emocionar nessa hora, porque eu vi que a Carlinha entrou aqui. A Carlinha faz parte disso que eu vou falar agora. Eu não vou citar nomes, porque acho que quando a gente cita nome assim, sem planejamento, a gente pode esquecer de alguém. Mas nesse caminho de volta para casa, eu pude perceber quem sempre esteve do meu lado. E eu pude perceber quem sempre esteve com a Andressa, independente da versão que a Andressa estava naquele momento, sabe? Eu percebi que sempre teve... Eu percebi exatamente quem são as pessoas que estavam comigo por causa disso. E eu percebi exatamente quem são as pessoas que caminharam comigo independente de qualquer coisa. E eu queria agradecer de coração, assim, essas pessoas, sabe? Eu queria agradecer porque, embora eu esteja fazendo esse movimento aqui de tirar tudo da parede e de olhar para o que realmente importa, é óbvio que tudo isso só existiu porque existiu muitas pessoas, né? Muitas pessoas que confiaram em mim, no meu trabalho. E eu quero agradecer a isso, sabe? Agradecer a todas as pessoas que disseram sim em algum momento para o meu trabalho, pela minha guiança, pela minha orientação, através dos meus cursos. Foram quase 30 cursos que eu já criei, ou seja, meu trabalho agora se resume em 3 programas, porque eu entendi que o simples tem muito mais valor e muito mais assertividade. Mas saibam que esse movimento de fazer isso
Não é um movimento de desonrar todas as pessoas que passaram por aqui. Pelo contrário, é justamente porque eu honro todas as pessoas que passaram aqui, todas as pessoas que trocaram comigo através do dinheiro, que eu tô fazendo esse movimento agora. Para construir tudo isso de novo de um outro lugar. E com valores muito bem estabelecidos. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. Eu sempre tenho alunas minhas aqui. Queria agradecer as pessoas que, mesmo no meu momento mais difícil, tiveram comigo, sabe? A gente precisa reconhecer isso. E eu reconheço isso hoje claramente. Claramente. Hoje eu entendo exatamente o que é o essencial. E eu alimento o essencial, né? Daqui pra frente. E nada disso vem em primeiro lugar, né? Do que o essencial. Então, pra quem achava que eu tava perdida, eu nunca estive mais consciente de mim mesma em toda a minha vida. E se preparem, porque vem um novo movimento por aí, muitas coisas boas por aí, muito conteúdo diferente, muito, sei lá, muitas coisas que são de fato orientadas lá de cima agora, sabe? Porque eu fechei os ouvidos para muita coisa que era só um alter ego ou uma autoimagem ajustada. Então, a partir de agora, vem uma nova mensagem por aí. Combinado? Por mais presença e menos piloto automático, um novo começo. Se você quer caminhar junto comigo nesse novo começo, digita chave aqui nos comentários e nessa live. E vai ser um prazer conversar com você no WhatsApp, entender o seu momento e te direcionar para qual dessas 3 viagens faz mais sentido para o seu momento, para a sua vida, para aquilo que você está vivendo nesse momento. Combinado? Desejo que você seja uma dessas 5 pessoas que vai estar comigo na Soul Hackers Mentoring, para a gente caminhar junto, de perto, de mãos dadas, nos próximos 3 meses. Combinado? Beijo no seu coração. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pela escutativa. Obrigada por dizerem sim para o chamado de assistir essa live. Eu vou deixar ela salva aqui no feed. Se você sentir que essa mensagem pode tocar outras pessoas, encaminhe essa mensagem para mais gente. Tá bom? Beijo. Tchau.